A paz do Senhor, classe, a paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é André, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical para a faixa etária de vocês na Igreja Sede. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10 sobre a primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos utilizando, dentro desse trimestre, a apostila do Vestim, né? E essa matéria da primeira e a segunda carta dos adolescentes, primeira e segunda carta dos Tessalonicenses, foi escrita pelo meu querido irmão Juliano Muniz. Quero mandar um abraço para ele, falando que também o material que ele nos preparou é de excelente qualidade. Então, primeiramente, eu vou fazer uma oração para dar início à nossa aula. Senhor querido Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, te agradeço por ter me dado mais uma oportunidade, Senhor Jesus, para estar aqui gravando esse vídeo que vai ser transmitido aos adolescentes, meu Pai. Senhor, abençoe, meu Pai. Venha me usar com teu Espírito Santo, apesar das minhas limitações, meus pecados, minhas dificuldades, mas o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Venha me usar com teu Espírito Santo, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus queridos, para falar sobre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeiro a gente precisa saber o que é essa cidade, né? Então, primeiramente, a cidade se chama Tessalônica. Tessalônica e o povo, né, a população que morava nessa região chamava-se Tessalonicenses, né? Essa região, ela era capital da província romana da Macedônia, né? Hoje, atualmente, fica na região da Grécia, né? Ou seja, é uma igreja que, se fosse trazer para o tempo atual, é uma igreja localizada no continente europeu, tá? Então, é a igreja de Tessalônica, né? Então, ela foi fundada, logicamente, pelo apóstolo Paulo. Foi fundada pelo apóstolo Paulo por volta do ano 51 depois de Cristo, né? E a fundação dessa cidade, a fundação da igreja em Tessalônica, ela foi através da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Então, se você quiser se aprofundar mais sobre como foi essa viagem do apóstolo Paulo para a cidade de Tessalônica, você pode ler o livro de Atos, capítulo 15, 16 e 17. Lá você vai ter o conteúdo histórico da viagem que Paulo fez para aquela região, né? Então, ali você vai ter o conteúdo. Já a carta, logicamente, foi escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes, aos nossos irmãos em Cristo, para a igreja de Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, né? Então, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Apesar de ser uma das cartas, deve estar em 13ª, 14ª, na sequência das cartas de Paulo, ela foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né? Então, se você for ler essas duas passagens, se você quiser mais informações, leia Atos, capítulo 15, 16 e 17. Você vai ter toda a noção histórica de como a igreja foi fundada, tá certo?
Então, vamos começar pela primeira carta, né? Escrita pelo apóstolo Paulo no ano 51 depois de Cristo, durante o tempo que ele estava na cidade de Corinto. Então, ele estava na cidade de Corinto, outra, né? Nós temos o livro de primeira e segunda carta aos Coríntios. Então, ele estava nessa cidade também, e nessa cidade ele escreveu essa carta ao povo à igreja tessalônica, a igreja da cidade de Tessalônica, né? E com base no quê? Com informações também trazidas pelo amigo de Paulo, também missionário, nosso irmão Timóteo. Então, vamos ler a palavra de Deus para a gente ter uma noção do que nós estamos falando, né? O que eu estou falando, na verdade. Eu vou abrir aqui então a passagem para a gente poder verificar. Tá? Um momento. Um fato interessante sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Que ele passa pela cidade de Tessalônica, é o seguinte. Foi o Espírito Santo que o conduziu para essa região, né, chamada Macedônia. Por quê? A intenção dele era ir para outra região, né? Uma região conhecida na Bíblia chamada de Ásia Menor. Atualmente é a região da Turquia, né? Então, a intenção dele era ir para essa região, né? Ásia Menor, região da Turquia, mas ele foi impedido, olha que interessante, ele foi impedido pelo Espírito Santo, né? E ele não foi. Inclusive, ele teve até uma visão, um sonho, né? E tinha uma pessoa que pedia para que ele fosse para Macedônia. Isso está escrito no capítulo 16, em Atos. Então, Atos, capítulo 16, e deixa eu confirmar aqui, capítulo 16, versículo 6, e diz assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Eu já falei sonho, né? Teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Amém? Então, é um fato interessante, é o Espírito Santo que nos conduz, né? Se você está buscando sempre a face de Deus, o Espírito Santo, ele vai passar as informações corretas para você, ele vai falar com você. Então, você tem que ter o quê? A intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo tinha. Então, ele foi impedido, porque é o trabalhar de Deus. Nós não sabemos, mas através dessa mudança de plano, né, outras pessoas que talvez não tivessem ouvido falar da palavra de Jesus, a palavra de Deus, poderiam não receber, mas Deus, ele tem os planos, né? Tem os planos de como ele deve, tem os planos dele e nos usa. Basta nós queremos e buscarmos a presença de Deus, né? E daí lá no capítulo 17, ele fala do modus operandi, né? De como ele operava ali, né? Como o apóstolo Paulo, isso agora o apóstolo Paulo ele operava, né? Quando ele chegava numa determinada cidade, ele procurava uma sinagoga, né? Que é um templo religioso utilizado pelos judeus, né?
Então, a palavra de Deus diz assim, ó, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia, esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo, mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Esses fizeram muita confusão na cidade e atacaram a cidade de Jasão, um personagem aqui, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo, mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando, aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo as leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram a Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Então, aqui foi quando eles estavam nessa região aqui de Tessalônica, eles tiveram que sair fugidos, né? Tanto Paulo como Silas, sair fugidos dessa região, né? Senão eles poderiam sofrer algum ataque, né? Algum ataque físico, algum ato de violência da parte dos judeus, né? E também ali, né? Ele fala aqui, ó, e estão desobedecendo as leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Então, o próprio judeus, né? Ali seria o quê? Judeus perseguindo judeus. Só que o judeu do judaísmo mesmo, né? Que seguia o judaísmo, e o judeu convertido, vamos dizer, ao cristianismo. Tá? No caso de Paulo e Silas, né? Mas graças a Deus que muitas pessoas ouviram a palavra de Deus e levaram isso como verdade. Graças a Deus por isso, né? Então, voltando agora para o livro propriamente dita, a carta, né? O que ele faz, né? Primeiramente, a gente tem que saber os temas gerais, né? Porque se você for ler as duas cartas, tanto a primeira como a segunda carta, elas têm um conteúdo específico, né? E muito objetivo, né? Qual que seria o tema geral da primeira carta? Vai falar da segunda vinda de Cristo, amor pelo próximo e santidade. Certo? Então, são esses 3 temas gerais, né? Então, eu vou ler para vocês aqui também o versículo-chave, né? O texto-chave dessa primeira carta. Diz assim, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, como todos os seus santos. Então, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Amém? Então, se você for pegar a primeira carta aos Tessalonicenses, você vai observar que ela possui 5 capítulos. Tá? O que acontece no primeiro capítulo, né?
O primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, né, escreve aos irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, numa forma dizendo assim, olha, queridos irmãos, nós sempre oramos por vocês, vocês sempre estão em nossas orações, né? E fala também do que o apóstolo Paulo elogia o modo de viver como cristãos, né? A vida correta dos tessalonicenses, né? Então, ele começa essa carta tecendo um belo elogio. Então, primeiro, se você for ler o primeiro versículo, o primeiro capítulo, o versículo 2, ele fala assim, ó, nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Então, sempre fala, estamos orando, né? Nunca esquecemos de vocês em nossas orações, né? E tece um elogio ao dizer que a igreja é um exemplo para toda a região da Macedônia. Olha que bonito, né? Então ele começa a carta elogiando aqueles irmãos, né? E de fato, eles davam um bom exemplo como crentes, né? É isso que nós temos que fazer, dar bom exemplo como crente, viver uma vida correta, né? Não só para você, mas para a sua família, para a comunidade onde você vive, né? No seu trabalho, na igreja. Então você tem que dar bom exemplo, você tem que ser um bom crente, como os irmãos em Tessalônica eram, né? Então por quê eu digo isso? Porque ele fala assim, ó, pois através, né, fala assim, tece um bom elogio, um bom exemplo para toda a região, né? Então fala assim, tece um belo elogio ao dizer que a igreja é um exemplo para toda a região, pois através da igreja em Tessalônica, a mensagem a respeito do Senhor havia se espalhado pela Macedônia e pela Caia, uma outra cidade, e que a fé deles em Deus havia chegado a todos os lugares. Olha que bênção. Então, esse bom exemplo, esse bom testemunho se espalhou para toda aquela região da Macedônia. E o nome do Senhor Jesus era glorificado por isso, né? Então, se você for ver a igreja de Tessalônica, ela estava em conformidade com o andar de um bom cristão. Amém? Se você for ler isso, está escrito no capítulo 1, versos 8 e 9. E fala assim a palavra de Deus. Pois a mensagem do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso, não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então, eles se tornaram crentes de verdade, os tessalonicenses, né? Então, um outro fato também que a primeira carta fala, o apóstolo fala do amor pela igreja em Tessalônica, né? Capítulo 2, versículo 8. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós o amávamos. Olha, fala aqui, mas até mesmo a nossa própria vida. Olha, o apóstolo Paulo tinha um grande amor pelos irmãos em Tessalônica, né? Do tratamento por ela. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus,
que os chama para terem parte do seu reino e na sua glória. Amém? E também fala da perseguição que aqueles irmãos estavam enfrentando dos judeus. E os judeus, eles perseguiram a igreja, né? Os judeus perseguiram muito a igreja. Então, o que acontece? Se você for ler o capítulo 2, versículo 14, fala: meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, como o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus, né? Olha, a perseguição, ela existe, né? Então, não são vocês apenas que estão sendo perseguidos, mas outras igrejas também estavam sendo perseguidas. Então, ele deixa claro isso, que a perseguição, ela de fato, ela é presente. Não tem como fugir da perseguição. É o que nós temos visto, né? O crente, ele é perseguido, né? Naquela época era perseguido pelos judeus. Hoje nós sofremos perseguição de todas, né? De todas as potestades, todo o mal que o inimigo de nossas almas atenta, né? As nossas vidas. A perseguição, ela existe até hoje, né? Graças a Deus que nós vivendo num país e nós temos uma certa liberdade, mas infelizmente muitos países não têm liberdade como o Brasil, né? E sofre perseguição. Então, a vida do crente, ela acaba sendo difícil nessa situação, né? A perseguição, ela acontece, né? Mas Deus nos dá a segurança, nos dá esse bálsamo, né? Nós confiamos em Deus, né? A perseguição que nós sofremos aqui não se compara no aquilo que nós teremos na nossa vida eterna, amém? Então, ele fala também, agora ele começa no capítulo 4 do livro aos Tessalonicenses, ele começa a passar algumas recomendações para a igreja, né? Quais são essas recomendações? Primeira recomendação, ele fala da imoralidade, né? A imoralidade fala do quê? De como viver com sua esposa de um modo que agrade a Deus, com respeito. Queridos adolescentes, vocês não são casados ainda, vocês têm ainda algum tempo para construir uma vida e escolher um dia uma esposa, você que é adolescente e você que é a menina, né, escolher um bom marido, escolher um esposo, né? Mas o que acontecia que provavelmente, né, porque o apóstolo Paulo ele não escrevia qualquer informação, ele sabia do que acontecia, né? Movido pelo Espírito Santo. Então, o que a gente entende? Que a palavra de Deus fala assim, lá no capítulo 4, ele fala da imoralidade, fala de como viver com sua esposa de modo que agrade a Deus, com respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem o mundo, que não conhecem a Deus, né? Então, a vida de casado, ela tem que ser uma vida de respeito mútuo, né? E o dia que você for casar, né, você deve respeitar a sua esposa, você deve respeitar o seu esposo e não trazer costumes mundanos para dentro do seu lar, porque o seu casamento é um casamento santo, né? Quando você estava ali na frente do pastor, na verdade, o pastor que conduz toda a cerimônia. Mas, na verdade, você está diante de Deus, assumindo um compromisso, uma aliança, né? Então, o que acontece?
Logicamente, eu estou falando isso, mas isso cabe também para os solteiros, como é o caso de vocês, que não devem viver uma vida promíscua como o mundo leva, né? Nós devemos, sabemos que o sexo, ele é uma coisa muito bonita, muito, é uma bênção de Deus, mas existem parâmetros para isso. O primeiro parâmetro é ser casado, né? Então, você não pode viver uma vida como os mundanos. Isso aqui eu entendo que poderia ser uma mensagem para os solteiros também, como que é o caso de vocês, né? Ter uma vida ordenada, né? Vamos dizer assim, sem essas questões, né? Então, por quê? Essa parte aqui, o apóstolo Paulo fala da vida de casado, porque fala esposa, tá? Então, nós não podemos viver como a vida dos mundanos em relação a isso. Tem que ter respeito seu esposo, respeito a sua esposa, tá? Então, essa mensagem que eu estou passando para você é para uma vida futura, quando você estiver casado, né? E a imoralidade, ela encaixa também para você que é solteiro, né? Nós não devemos ter a vida que os mundanos levam, né? Então, a vida dos mundanos a gente sabe muito bem, né? Leva a vida de casado, solteiros, mas levando vida de casados. Isso é errado perante Deus, né? Então, o apóstolo Paulo fala sobre a imoralidade, fala também para redobrar o amor pelos irmãos da fé. Ou seja, se você ama seu irmão, redobre, ame mais ainda seu irmão, né? O amor, ele deve permanecer sempre progredindo, vamos dizer assim. Ele tem que estar sempre crescendo, né? Ele fala também como o próprio Deus ensinou também. O que ele fala nessa carta? Nós devemos viver em paz, né? Nós somos crentes, nós não somos aquelas pessoas que qualquer coisinha já está brigando, pavio curto. Mas cuidado com isso. Tem que ter calma, tem que ter paz, tem que contar até 10, tem que respirar fundo, pedir a direção de Deus, né? Tem que ter paciência, tem que ter paz com os irmãos, né? Então, para que nós não sejamos briguentos, né? Qualquer coisinha reclama, xinga. Então, nós não devemos viver nessa vida, viver em paz, né? Sempre, se alguma pessoa agiu de forma incorreta com você, tudo bem, espera, calma, que o seu gesto vai ser visto pela pessoa que agiu mal com você, né? Então, devemos viver em paz com as pessoas, inclusive com nossos irmãos em Cristo, tá? Cuidarem das suas próprias vidas. Isso aqui é muito importante. Tem muitos irmãos, muitas irmãs que gostam de cuidar muito da vida dos outros, mas esquecem de cuidar das suas próprias vidas, né? Gosta de ficar contando história da vida dos outros, né? Gosta de uma conversinha mole, gosta de uma fofoquinha. Então, o crente não pode com isso. Não pode ficar se reunindo com outros amigos, ficar trocando mensagens através das redes sociais, falando da vida dos outros. Cuide da sua própria vida. Não fique cuidando da vida dos outros, não. É muito feio isso, né? Se preocupe com a sua, se preocupe com a vida do seu pai, da sua mãe, daquelas pessoas que estão mais próximas de você, mas não fique falando da vida dos outros. Cada um sabe como se cuidar, né? E cada irmão, cada irmã sabe. Na verdade, eu estou falando irmão, irmã, mas
são todas as pessoas, né? Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Por tudo que o apóstolo Paulo escreve nessa carta, provavelmente estava acontecendo algum problema, né? Então, ele já estava dando um toque, né, para esses casos, né? Outra lição também que ele nos passa é viver do seu próprio trabalho, para que haja respeito da parte dos não cristãos, para que não precise viver às custas de ninguém. Olha, irmãos de Tessalonicenses, vamos trabalhar, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu sustento. Por quê? Porque nós temos que dar um bom exemplo. Nós não podemos servir de ridículo para as pessoas que não são cristãs, né? E não viver às custas de ninguém. Claro que nós entendemos a situação de uma pessoa que está desempregada, né? Mas você, adolescente, que tem um tempo livre e tudo mais, você tem que se qualificar, procurar bons cursos, né? Procurar no momento do estágio, procurar no momento de escolher a profissão, né? E ter essa segurança, principalmente o adolescente que vai ser um chefe de família no futuro, né? É ele o responsável, ele é o provedor de sua casa no futuro. Então, ele tem que estar alinhado, né, no mercado de trabalho e tudo mais, tem que buscar uma boa qualificação, né? Então, e não viver às custas de ninguém, né? Então, nós sabemos que nós temos momentos difíceis, mas não é para viver a vida toda assim, né, às custas de ninguém. Você tem que procurar uma qualificação, um bom trabalho. Então, o apóstolo Paulo falava isso para essa igreja. Na carta é explicado também sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por que ele explica? Né? Aqui interessante, isso aí até a gente ficou sabendo a respeito disso pela carta, né? Importante isso aqui. Porque muitos irmãos daquela igreja estavam tristes. Por quê? Porque eles estavam aguardando a vinda de Cristo, mas muitos irmãos daquela igreja estavam morrendo. Aí eles falaram, puxa vida, e agora? O que vai acontecer? Nossos irmãos morreram. Como que vai ficar a vida deles, a vida eterna, vamos dizer assim? Aí o apóstolo Paulo explica com toda calma, né? Ele vai escrever lá no capítulo 4, versículos 15 e 18, a seguinte informação. Isso aí você já deve conhecer, com certeza, mas eu vou ler para vocês. Fala assim, ó: de acordo com o ensinamento do Senhor, vou começar que eu me perdi aqui, ó. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Então ele tira essa dúvida, né? Então muitas pessoas estavam desanimadas a respeito do que eu disse, né? E agora, como que fica aqueles nossos irmãos queridos que já morreram, né? O interessante, né, que quando estava sendo escrita essa carta, eles estavam esperando o Cristo logo, né? Já se passaram 2000 anos, né? Então, eles jamais passariam na cabeça deles essa informação. Então, aqueles que escreveram, o próprio apóstolo Paulo,
se encaixa nessa situação, né? De ressuscitar primeiro. São os mortos que ressuscitarão primeiro, né? No dia do arrebatamento da igreja. Então ele vai discorrer essas coisas sobre a primeira carta, né? Ainda na mesma carta, no capítulo 5, o apóstolo explica que o dia do Senhor, que é o juízo final, você vai encontrar nos livros, no Antigo Testamento, Joel, capítulo 2, versículo 31, e no Novo Testamento, Atos, capítulo 2, versículo 20, sobre o juízo final, né? Que o próprio nome diz, é o juízo final, é quando passar tudo, entendeu? Quando passar, não é ainda o julgamento. Na verdade, esse juízo final é o julgamento das nações, né? Entendeu? Então, ele fala assim que esse juízo final virá como um ladrão. O juízo final virá como um ladrão na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer que está tudo calmo. Então, quando as pessoas estiverem dizendo que está tudo calmo, aí que vai vir o juízo final, o julgamento das nações, né? Fala que até um dia vai ser um dia diferente, né? Vai ser um dia que... Vamos ler. Vamos ler no livro de Atos, no próprio livro de Atos. Então, lá em Atos, capítulo 2, versículo 20, fala assim, ó. Vamos começar no 19. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande dia e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos, né? Então, esse é o dia do Senhor. Então, ele fala no capítulo 5 aos Tessalonicenses sobre o dia do Senhor, né? Que é o dia da ira do Senhor, né? O julgamento das nações. Isso vai ser feito quando? Após a grande tribulação, né? Após a passagem dos 7 anos da grande tribulação, nós estaremos, logicamente, com Cristo, gozando das bodas do Cordeiro, né? E recebendo nossos galardões, né? Mas esse é o dia do Senhor. Então fala que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer que está tudo calmo. Fala também que escaparemos do castigo da sua ira, mas que somos salvos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala que nós estaremos salvos da ira do Senhor. Ele deixa bem explicado, né, no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Ensina a respeitar os escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Interessante, o apóstolo Paulo ensina aos irmãos lá de Tessalônica a respeitar os pastores. Eu entendo aqui que são os escolhidos. Se ele pede para respeitar os escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los, os pastores, são os pastores. Então, falar, respeite os pastores, respeite aqueles que estão como liderança da igreja. Pede também aos irmãos que aconselhem os preguiçosos. Preguiçosos. Dêem coragem aos tímidos, ajudar os fracos na fé e ter paciência com todos. Não pagar o mal com o mal, pelo contrário, fazer o bem aos outros e também para aqueles que não são irmãos na fé. Amém? Então, não pagar o mal com o mal, pelo contrário, fazer bem uns aos outros, ou seja, uns aos outros é o quê? Fazer bem do crente para outro crente e também aqueles que não são crentes, que não são irmãos, inclusive na fé, tá? Estar sempre o quê? Alegres. Estar sempre alegres. O crente, ele tem que mostrar que ele é alegre. As dificuldades vêm,
né? Mas o crente, ele tem que mostrar que ele está alegre, né? Ele tem que orar sempre. Ele tem que ser grato a Deus em todas as ocasiões. Você já agradeceu hoje pelo dia? Logo que você acordou? Deu graças a Deus por estar vivo, estar saudável, ter uma casa, ter uma família, ter o que comer, ter o que vestir. Então, ele pede para ser grato, né? Então, o crente, ele tem que ser o quê? Tem que ser alegre, ele tem que estar sempre orando e ser sempre grato a Deus, em todas as ocasiões, né? Não atrapalhar a ação do Espírito Santo, não desprezar as profecias, mas examiná-las e ficar com o que é bom. Entendeu? Então, nós não podemos impedir, não podemos atrapalhar a ação do Espírito Santo, né? O próprio apóstolo Paulo tinha planos para ir para a Ásia Menor, mas ele respeitou e seguiu a orientação do Espírito Santo, né? Então, ele não atrapalhou a ação do Espírito Santo, ele foi obediente, e ele foi para a província romana de Macedônia, né? Pregar o Evangelho. Então, é isso. A primeira carta fala sobre isso. Agora, a segunda carta, ela é um pouco menor, né? Questão de, se você for ver bem, a segunda carta, ela tem apenas 3 versículos, né? 2 a menos que a primeira carta, mas também não deixa de ser importante, né? Então, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo também, um pouco depois apenas da primeira carta. Então, passou um pouco tempo, já foi escrita pelo apóstolo Paulo a segunda carta aos Tessalonicenses, né? E foi escrita entre o ano 51 e 52 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo ainda estava na cidade de Corinto, tá? Quais são os temas gerais desta carta? Justiça na volta de Cristo, oposição a Cristo, alerta contra a ociosidade, né? Então, ele vai falar sobre esses temas na segunda carta, né? Então, a segunda carta, ela tem também um versículo-chave que está escrito assim, ó: irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou, né? Então, o que acontece? Mesmo depois deles terem recebido as informações na primeira carta, ainda estava, os irmãos em Tessalonicenses ainda estavam com esse problema sobre a vinda de Cristo. Ainda estavam com dúvidas e estava tendo algumas informações erradas, estavam circulando algumas informações erradas sobre a vinda de Cristo. Inclusive o quê? Dizendo que Cristo já tinha vindo. Olha aqui, como pode, né? Então, diz assim, ó: mesmo depois de ter recebido a primeira carta de Paulo, os cristãos de Tessalônica continuaram a discutir sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Alguns até diziam que o dia do Senhor já havia chegado. Se você for dar uma olhada aí, está escrito no capítulo 2 da segunda carta, capítulo 2, dos versos 1 ao 4, e diz assim: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia
terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Ele deixa claro que a segunda vinda de Cristo não aconteceu, né? E não aconteceu mesmo, né? Até hoje, né? E fala que um fato ia acontecer ainda antes, né? Do dia do Senhor, que é o quê? O período da grande tribulação. Ele fala do perverso. Quem que é o perverso? O perverso, eu entendo aqui, pelas informações que o apóstolo Paulo fala, é o anticristo. Então, ele fala que ainda vai ter um opositor a todas as coisas de Deus, o perverso. Então, deixa claro que haverá um período antes do dia do Senhor, né? Nós sabemos que Jesus Cristo já veio uma vez na Terra, né? Quando nasceu em Belém, e ele virá novamente, né? Ele virá novamente, só que dividido em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento, né? Na verdade, não chega a ser uma vinda dele, porque a igreja vai se encontrar com ele nas alturas, né? E nesse momento, somente os crentes irão ver Jesus nas alturas, irá se encontrar com ele. As outras pessoas não, que ficarem na terra, né? Mas nós dizemos que é a primeira fase da segunda vinda. A segunda fase da segunda vinda já é o dia do Senhor, né? É quando ele virá com todo o seu poder e glória, e aí sim todos o verão. Então é justamente isso que eles estavam com dúvida, os irmãos de Tessalônica, né? Falaram, olha, meus queridos, não veio ainda, o dia do Senhor não aconteceu, e antes de acontecer o dia do Senhor, terá o dia do perverso, né? Ou seja, o período da grande tribulação, né? E compreende o período de 7 anos, 3 anos e meio, tudo pacificamente, e após os outros 3 anos e meio, o anticristo vai entrar em atividade, que a palavra de Deus aqui fala no livro Tessalônica, que é o perverso, tá? Então ele fala isso, então para deixar bem claro, ó, dia do Senhor não aconteceu ainda, por favor, né? Deixar bem claro isso. O apóstolo Paulo esclarece justamente bem isso na segunda carta, né? E então, enquanto outros estavam tão certos que Jesus voltaria logo, uma outra situação delicada que estava acontecendo, ó. Enquanto outros estavam tão certos que Jesus voltaria logo, que largavam os seus empregos e viviam às custas dos outros. Olha que situação difícil, né? Então, o crente, ele tem que esperar Cristo como se ele voltasse amanhã ou daqui 1000 anos. Ele tem que estar preparado. Mas a vida, enquanto nós estamos vivos aqui, nesta terra, nós temos que fazer planos, projetos para nossas vidas. Claro, tudo sob a direção de Deus. Tudo que você for fazer, você tem que buscar a direção de Deus primeiro, né? Porque os caminhos, a coisa mais gostosa do mundo é você entregar os seus caminhos ao Senhor, né? Não fazer nada com as suas próprias mãos, nada. Tudo que você for fazer, peça a orientação de Deus primeiramente, né? Então, mas olha que situação. As pessoas pensavam que Jesus ia voltar tão rápido ali, próximo, que falaram, então eu vou largar meu emprego, por que trabalhar? Para que trabalhar? Para que ter projetos? Né? Isso é errado, nós temos que ter projetos, sim, né?
veja só a igreja. A igreja tem projeto, né? Os pastores têm projetos. Então, estamos aqui na Terra ainda, nós temos que ter projetos. Nós temos que continuar vivendo a nossa vida, mas estar sempre preparados para o arrebatamento da igreja, né? Mas nós temos que continuar nossas vidas, não podemos desistir, não podemos largar nada e viver às custas dos outros. Isso aí também traz um mau exemplo para a sociedade, né? Então, estava acontecendo isso. Então, muitos crentes estavam ficando ociosos por conta disso. Então, o apóstolo Paulo ele escreve exatamente a respeito disso para os irmãos. Olha, vamos trabalhar, pessoal. Cristo não veio ainda, né? Nós estamos esperando com muita fé, mas devemos trabalhar, né? E não veio ainda, porque o perverso ainda não veio. Haverá esse momento. Então, aqui interessante que essa passagem aqui do apóstolo Paulo é um ensino escatológico, se você for ver bem, né? O ensino das últimas coisas que vão acontecer. Então, eu concluo aqui essa lição 10, primeira e segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? E desejo encerrar essa aula com as seguintes mensagens para vocês, tá? Está também escrito no mesmo livro, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 16 e 18. E diz assim: que o Senhor da paz dê a vocês paz, sempre e todas as maneiras. Sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Então, eu vou fazer uma oração agora para encerrar e concluir este vídeo. Amém? Senhor amado, querido Deus, Criador dos céus e da terra, te agradeço, Senhor Jesus, por ter me usado neste momento para gravar esse vídeo, para poder transmitir essa aula, Senhor Jesus. Conheço muito bem das minhas limitações, das minhas fraquezas, meus pecados, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que este vídeo seja de grande valia, Senhor Jesus, para os adolescentes que estão em suas casas, Senhor Jesus, mas que os adolescentes possam realmente ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e aprender mais com a palavra de Deus, como eu tenho aprendido, Senhor. Senhor Jesus, abençoe a vida de cada adolescente, a família de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor.